Muito bem, amigos e amigas aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos bater um papo hoje de novo com o nosso comentarista, nosso colunista aqui do programa Economia e Desenvolvimento, com muita honra, professor Saul Sastre. Saul, nós temos aí acompanhado, inclusive nas entrevistas aqui no programa, sobre essa nova forma como estamos aí de trabalho, as inovações que estão acontecendo a partir da pandemia. Quer dizer, estamos agora já tendo um pouco mais de possibilidade de trabalhar mais à vontade, quer dizer, as coisas estão voltando ao normal devagarinho e tal, com todas aquelas precauções. Mas também uma das coisas que está hoje preocupando a todos nós, e é uma reivindicação de muitos anos, né, são as chamadas reformas. Principalmente a reforma administrativa, tributária, previdenciária, foi feita de certa maneira meia sola, aí, mas acabou acontecendo. Mas o governo, na semana passada, antecipou, quer dizer, ele colocou no lugar da tributária, que era o grande foco, a administrativa. Qual é a tua opinião a respeito disso? Muito bem, é uma alegria estar aqui nesse programa Economia e Desenvolvimento, Silvio, contigo. As reformas, elas são necessárias, né? E o governo, ele estabelece as suas ordens de prioridade dentro desse cronograma. A reforma tributária urge para nós brasileiros urgentemente mesmo, certo? A situação de ter que ser implantado para melhorar a competitividade das empresas no cenário internacional, para dar mais tranquilidade nas decisões, né? Porque tem muita insegurança jurídica quando se vai falar sobre tributos no nosso país. Mas eu acho interessante achei interessante colocar a reforma administrativa primeiro, porque daí nós vamos saber o tamanho que é o Brasil, né? Para depois, então... E qual é o tamanho do Estado que nós queremos para o país. Exatamente, ou seja, a gente vai fazer um planejamento para depois saber quanto é que nós vamos precisar arrecadar, né? Ou seja, é uma forma científica. Mas, Silvio, para tu ter uma ideia, assim, ó, hoje em dia, uma empresa no lucro presumido ou no lucro real, na questão da tributação do INSS, é praticamente inviável. A reforma trabalhista trouxe para nós a possibilidade de contratar empresas para trabalhar. Mas vamos atentar, não é aquela fraude de tu simplesmente tem um colaborador, tu desliga ele e depois tu admite ele como PJ. Isso é fraude, tem sido considerado fraude, né? Mas sim estabelecer uma política de contratação de pessoas jurídicas para trabalhar na tua empresa, tu consegue remunerar melhor a pessoa jurídica, né? E consegue aliviar a tua carga de trabalho. Custos, né? A gente fez recentemente para uma empresa. Ela tinha a matriz dela lá no Espírito Santo, depois ela trouxe a matriz dela para Santa Catarina. E se ela, no caso, ela cresceu, ela era do Simples Nacional, ela foi crescendo, chega um momento que o próprio Simples Nacional expulsa. Existe um paradigma que é assim, ó, no caso, no Simples Nacional, paga-se menos imposto, no presumido paga um pouco mais, no real paga muito mais. Não é bem assim. Né? Muitas empresas ali que faturam acima de 150, 200 mil por mês já poderiam estar pagando menos imposto no presumido. E um supermercado, por exemplo, que tem muita despesa, no lucro real, a partir de 200 mil, se ele tiver no Simples, ele já está botando dinheiro fora. Então, nós fizemos esse trabalho e assim, ó, uma empresa que não fatura muito, Silvio, vamos botar ali 1 milhão por mês, né? Com a contratação de pessoas jurídicas como colaboradores, como empresas colaboradoras, ela economizaria em torno de R$500 mil por ano. É muito dinheiro. É verdade. É muito dinheiro, né? Então, essas reformas, elas estão vindo exatamente para mudar a questão do pensamento empreendedor no nosso país. Então, muito bem-vindo que sejam aceleradas, né? Eu sei que o governo, a política tem um time, a gente conhece um pouco os bastidores da política, né? Mas elas são importantes que aconteçam e logo. Aliás, com a pandemia, né, o professor Saulo, muitas coisas nós sabemos que já não serão mais como foram no passado recente. A questão, por exemplo, da relação trabalhista. Eu vi outro dia um dado do IBGE, segundo os quais 1,5 milhão de trabalhadores estão hoje, ou eles saíram do mercado de trabalho, ou eles estavam entrando, e teve essa pandemia, não conseguiram uma colocação, a primeira e tal, e eles optaram pelas MEI, as empresas, microempresas, né? Então, microempreendedor individual. Microempreendedor individual, MEI. Então, essa situação da pandemia também abriu
um mercado novo no Brasil. Ele permitiu que hoje nós tivéssemos as pessoas despertando para ele, ou seja, elas passaram a ser os seus próprios patrões. Então, esse é um mercado que não pode ser relegado, quer dizer, é uma coisa que também é nova e que possibilita o camarada que poderia ficar desempregado, ele entrar numa atividade para a qual ele está capacitado, vai se capacitar e vai acabar suprindo essa sua necessidade. E a economia ganha com isso. Tu falaste uma coisa muito importante, né? Ele pode se capacitar. Porque, segundo a pesquisa GEM, que mede o empreendedorismo no mundo, né? Existem os empreendedores por necessidade e por oportunidade. Né? O saudável, se tu pega aquelas empresas assim que têm 40, 50 anos no mercado e tal, em geral, via de regra, foram de empreendedores que enxergaram uma oportunidade e detectaram e aproveitaram aquilo e fizeram a empresa crescer. Muitas empresas que quebram antes de completar um ano, Silvio, é devido realmente eles empreendem por necessidade, ou seja, eles não conseguem algo melhor e têm que fazer aquilo. É um quebra-galho para ele. É um quebra-galho. E aí o que acontece? Não estuda, não se prepara, não... Porque uma coisa, por exemplo, assim, a gente via muito isso quando eu participava de uma associação de empresários e depois como secretário de desenvolvimento econômico lá em Cachoeirinha, as pessoas elas sabiam soldar, por exemplo. Elas sabiam soldar e queriam montar uma serralheria. Mas uma coisa é tu saber o ofício de soldar, outra coisa é tu te preparar para a gestão. Administrar. Que existe uma série de preparos que sai da questão técnica da solda para a questão de saber cobrar, saber atender o cliente, entender, se colocar no lugar do cliente. Se relacionar com o mercado. Se relacionar com o mercado, saber comprar a matéria-prima. Então, na verdade, quando um serralheiro desse resolve colocar a empresa dele, o que ele menos vai fazer é fazer o trabalho de serralheria, ele vai fazer o trabalho de gestão. Daqui a pouco ele vai até terceirizar isso aí. E vai cuidar do negócio. E vai cuidar do negócio. E que é o que dá o dinheiro, né? Não é o trabalho operacional da pequena ou da empresa que faz o trabalho, mas sim toda a inteligência que tu coloca em cima do negócio. Ali está, no caso, a engenharia, né, para se fazer o resultado financeiro que, né, e eu compactuo muito com os professores Rancharan, o próprio Falcone aqui no Brasil, a finalidade de uma empresa é resultado financeiro. Né? Isso até foi uma discussão com um professor meu, que ele disse que existe a finalidade da empresa, que a finalidade é social e tudo mais, mas se a empresa não tem um resultado financeiro, ela não traz um bem-estar social, muito pelo contrário. E aí estão as empresas devendo milhares de impostos para o governo e por aí vai, né, Silvio? Então, mas é uma questão de ponto de vista. Então, essa questão que normalmente esse pessoal da esquerda ele coloca a questão social. A questão social, ela é fundamental. A empresa, ela tendo uma função, digamos assim, econômica, ela supre a necessidade social já na medida em que ela oferece empregos, ela gera renda e tal, que vai permitir o estado da saúde, educação para a comunidade como um todo. Então essa é uma falácia de achar que o social e o econômico não andam juntos. Pelo contrário, o social, ele só se viabiliza com o econômico, é uma coisa natural. E se tu não tiver recurso financeiro, por que o país hoje está sofrendo uma questão de falta de recursos para a saúde? Nós temos essa pandemia, trouxe à baila essa questão toda, colocou claramente a insuficiência, né, de investimentos nessa área. Por quê? Não tem recursos. A economia, quando ela para de crescer, ela não transfere a renda para o Estado, em termos de impostos. Aí o Estado fica sem dinheiro. Então, o social só se viabiliza com o econômico. É uma coisa muito simples, né? Mas essa falácia, essa fala de demonizar o empreendedor, o empresário, porque ele é explorador e tudo mais, isso é uma fala, é um pensamento que ficou lá início do século passado. Isso é de 1900, 1800, 1900, né? Onde século XIX. Marx, Karl Marx vieram com aquelas... E tem vários autores, viu? Que demonizavam que o empresário é um oportunista, que o Estado deveria gerir tudo. Isso é uma discussão ultrapassada, né? Na verdade, começou a se falar e começou a se pensar que a questão de que o empresário, realmente, o empreendedor é o cara que transforma a sociedade. E com o trabalho dele, ele traz, sim, riquezas e tudo mais para todo mundo. A melhoria das organizações, a melhoria da gestão, da tecnologia, trouxe o conforto que a gente vive hoje em dia. Né? Indubitavelmente não existe uma relação... mais e melhor. Mais e melhor, com mais qualidade de vida. Olha o tipo de roupa que a gente usa, né? Olha a alimentação, né? Com toda a variedade que se tem, toda a tecnologia que se justamente coloca. Nos países
que esse pessoal defende é que falta roupa, falta alimento, falta saúde. Então, se comprova. Eu sempre digo assim, ó, sempre o estado de bem-estar social, né, que foi uma bandeira dos socialistas, comunistas, desde Karl Marx, o estado de bem-estar social, ele se viabiliza não na ideologia comunista ou socialista, ele se viabiliza no capitalismo. O capitalismo é que conseguiu, através dos seus instrumentos, né, da eficiência, do empreendedorismo, a fazer com que a sociedade pudesse ter esse nível de bem-estar social, que é só uma utopia na área socialista comunista, mas uma realidade na área das empresas capitalistas. Hoje em dia, assim, Silvio, o cerne da globalização, tá? Isso é uma discussão também que se faz muito, né? O cerne da globalização é a abertura de mercado. Para o Brasil competir melhor, ele precisa das reformas que nós iniciamos falando. Então, para ele competir melhor, ele precisa dessas reformas, e estas reformas têm que acontecer logo. Hoje nós temos dificuldades, nós temos vamos botar assim, uma mão de obra. Mão de obra é um termo antigo também, né? Hoje a gente contrata as pessoas da cabeça para cima, né? Não mão, mas da cabeça para cima. É a mesma coisa que, né, o pessoal do chão de fábrica, né? Hoje é fábrica, não tem mais chão, né? Quer dizer, antigamente, claro, no tempo do Karl Marx, que era pré-capitalista, logo depois do início da Revolução Industrial, era o chão de fábrica. Então, até pouco tempo era o chão de fábrica, ou seja, o trabalhador ele estava no chão lá da fábrica, fazendo aquelas montagens, etc. E tal, mas não existe mais isso, né? Não, essas fábricas estão automatizadas já. A indústria 4.0 que chegou aí, né, no mundo todo, né? Mas então, assim, nós precisamos melhorar, sim, a entrega do nosso trabalho, nós precisamos melhorar a nossa inovação, a nossa tecnologia produtiva de resultado, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura para escoar essa produção aqui no Brasil, e nós precisamos, sim, de uma legislação que facilite para que o empreendedor ele tenha um melhor resultado. E isso passa, então, por aquilo que a gente começou a falar, que são as reformas. Tá, essa reforma administrativa, então, ela é fundamental, né? Eu também acho, assim, eu sempre achei que a questão entre reforma administrativa e tributária, previdenciária, trabalhista, elas tinham que partir de um modelo de Estado que tu quer. Olha, eu quero um Estado desse tamanho. Não seja o Estado mínimo, pode até ser o Estado mínimo, desde que o Estado mínimo satisfaça as necessidades da sociedade. Quer dizer, é muito simples essas coisas, né? Então, essas questões todas a partir da reforma administrativa. O grande problema na reforma administrativa é o enfrentamento, eu quero a tua opinião sobre isso, das corporações. As corporações que acham que têm direito adquirido, elas são uma casta social. Na pandemia, por exemplo, nós aqui perdemos patrocinadores, perdemos renda, perdemos mercado, mas quem não perdeu foram exatamente os integrantes dessas corporações e se acham ainda com o direito adquirido, não ter salário atrasado, não ter redução de salários. Então, esse vai ser o grande embate. A gente enfrenta aqui no Rio Grande do Sul a questão do executivo, né? O executivo ele vem há anos já atrasando salários e tudo mais, né? E o legislativo e o judiciário não. Então eu espero, e essa reforma ela segue também essa reforma federal, ela segue muito para uma tendência de mexer só com o executivo, tá? Eu espero que exista o bom senso, sim. Legislativo e judiciário. Exatamente, que se trabalhe em todas as esferas, porque o que está acontecendo aqui no Sul está acontecendo assim, ó. Os servidores aqui do Estado, em regra geral, e isso eu trabalhei no Estado, posso dizer, eles mereceriam ganhar muito mais, porque ganham muito pouco, Silvio. Então, assim, uma maioria aqui ganha menos de R$2.000 por mês, com 20, 30 anos de casa. É muito clara a diferença entre a remuneração do executivo e do legislativo e judiciário. Quer dizer, o legislativo e o judiciário estão muito mais acima. Tem servidores públicos aqui do Estado que ganham menos que um salário mínimo, então eles têm que ter um completivo para poder, pelo menos, ganhar um salário mínimo, porque a Constituição... Se adequar à lei. Se adequar à lei. Ou seja, existe um paradigma que todo funcionário público ganha bem e tudo, mas não é verdade. Aqui, algumas castas. Né? Algumas castas são muito privilegiadas e outras castas ganham muito mal. E justamente esse pessoal dessas castas é que pregam a justiça social, quer dizer, é uma hipocrisia, um contrassenso eles quererem a justiça social quando eles deveriam abrir mão um pouco dos seus ganhos para que pudesse ter essa justiça social. Só obrigado pela tua presença aqui, é sempre muito bom, né, bater nessa tecla aí, porque as coisas é o dia a dia nosso, né, que nós estamos torcendo para que realmente
nós possamos ter um país mais justo, né, que é o mínimo possível. Essa reforma trabalhista, que ela pegue toda de forma global, né, e traga, e assim, né, ninguém vai prejudicar quem já ganhou, quem já está lá, tem direito adquirido, sim. Mas isso até não é nem para nós, é mais para os nossos filhos, né? É verdade. Porque quem for entrando vai entrar na nova regra. Né? Tem muitas coisas a ser revista, a questão da estabilidade, né? Que na Europa existem mecanismos maravilhosos, meritocráticos de avaliação que funcionam muito bem. E aqui não existe, né? Então, e aqui não tem. Muita gente incompetente ainda ganhando muito mais aí do que aquele que traduz o seu trabalho mais coisas, mais benefícios para a sua cidade. Saulo, um grande abraço. Poderíamos ficar falando com certeza. A vida toda sobre isso. É por isso que nós vamos ter que ter, no mínimo, uma vez por mês, o Saulo conversar conosco sobre esse assunto. Obrigado, Saulo. Obrigado. Grande abraço. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.